Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? Depois de um dia de muita tensão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou por 2 semanas o ultimato que havia dado contra o Irã. Segundo Trump, os objetivos militares já foram alcançados e há avanço nas negociações. O republicano disse ainda que recebeu uma proposta de 10 pontos do Irã, que pode servir de base para um acordo de paz definitivo. No Conselho de Segurança da ONU, Rússia e China vetaram uma resolução de autoria do Bahrein que autorizava o uso da força para reabrir o Estreito de Hormuz. Você está acompanhando a rotina dos astronautas a bordo da missão Artemis II? A NASA tem divulgado imagens belíssimas, vale a pena ver. A tripulação fez história ao atingir o ponto mais distante da Terra já alcançado por seres humanos. E agora começa a voltar para casa. O Luiz Delboni nos conta. A missão Artemis II iniciou o voo de retorno para a Terra nesta terça-feira, após sobrevoar o lado escuro da Lua. A agência espacial divulgou imagens captadas dentro da cápsula Orion da inédita vista do eclipse da Terra, com o planeta desaparecendo no horizonte lunar. A chegada dos tripulantes da missão espacial está prevista para sexta-feira. Como é que estão suas contas, hein? Você está endividado? Então presta atenção aqui porque o governo estuda lançar um pacote de medidas de combate ao endividamento. O ministro da Fazenda disse que uma das propostas é liberar o uso do FGTS para quitar débitos em atraso. A reportagem é da Samantha Klein. O titular da Fazenda disse que essa é uma das propostas em estudo, considerando a necessidade de avaliação junto ao Ministério do Trabalho. O fundo de garantia poderia ser utilizado em parte na renegociação de dívidas, em especial nos casos das famílias de baixa renda. Outra preocupação é tentar garantir que as pessoas que conseguirem fazer a renegociação não venham a se endividar novamente. O pacote foi apresentado ao presidente Lula nessa terça, mas ainda não há uma previsão de anúncio oficial. E um outro projeto importante para o governo, o fim da escala 6x1, deve ter uma tramitação mais lenta no Congresso. Isso porque o governo desistiu de enviar um novo projeto de lei para dar celeridade ao tema e vai apoiar a PEC apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL. A Larissa Lopes tem as informações. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o governo não enviará mais um projeto de lei prevendo o fim da escala 6x1 e se comprometeu a seguir um calendário de votação para análise da PEC sobre o mesmo tema que já tramita na casa. Por outro lado, lideranças da base dizem que o Planalto ainda não descartou totalmente a ideia de projeto, dependendo do texto da PEC que avançar e da agilidade na tramitação. O governo quer votar o quanto antes essa matéria com o fim da 6x1. O intuito é que essa seja uma marca do governo Lula 3. A gente volta já com o Giro. Essa quarta-feira será um dia decisivo sobre o futuro político do estado do Rio de Janeiro. O STF julga de que forma será escolhido o novo governador do estado. A Procuradoria-Geral Eleitoral defendeu que a eleição seja direta. O Diogo Bugalho tem os detalhes. O Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor de eleições diretas para o mandato tampão de governador do Rio de Janeiro. O vice-procurador Alexandre Espinosa sustenta que a vacância foi aberta devido à condenação do ex-governador Cláudio Castro por abuso de poder político e econômico no Tribunal Superior Eleitoral e não pela renúncia na véspera. Nessa quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão decidir se a população do Rio vai às urnas numa eleição extraordinária ou se o próximo governador, que fica no cargo só até janeiro do ano que vem, vai ser escolhido pela Assembleia Legislativa. A concessão da Enel na Grande São Paulo pode chegar ao fim depois de inúmeras falhas no fornecimento de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica abriu um processo que pode levar à caducidade do contrato. Vamos a São Paulo com o Clauson Dutra. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu por unanimidade abrir um processo que pode levar ao fim o contrato da Enel em São Paulo. A decisão ocorre após a identificação de falhas na prestação de serviços da empresa que atende quase 6 milhões de clientes na região. O episódio central para a decisão foi o apagão de 2025, que afetou mais de 4 milhões de clientes, o terceiro grande blackout na área desde 2023. A empresa terá 30 dias para se manifestar antes da decisão final, que caberá ao Ministério de Minas e Energia. Para saber
saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E se puder, dá 5 estrelas pra gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro!